confie em sua sabedoria humana. Talvez você fique pensando, o que eu tenho a ver de ouvir uma mensagem dessa? Por que eu não vou ouvir uma mensagem aquela que você está no deserto, irmão, no deserto, passando luta, mas Deus vai te fazer vencer? Tem pessoas que gostam o tempo todo de ter estímulo na alma, né? Para ver se ele pelo menos acredita que vai acontecer alguma coisa na vida dele. Mas eu quero dizer para você que essa palavra, ela tem o poder, ela tem a condição de tirar você do deserto. Amém? Amém? Muitos desertos que a gente passa foi permissão de Deus, mas a maioria dos desertos que a gente passa, a gente entrou porque a gente mesmo provocamos. A maioria, alguns Deus permite para provar o nosso coração, provar as nossas vidas, mas a maioria dos desertos que a gente passa foi a gente mesmo que se enfiou nele. Diga comigo, misericredo. Diga assim, misericredo dos desertos que eu me coloco. Amém? Uma vez eu ouvi uma frase de sabedoria. Preste atenção nessa frase, muito interessante, que dizia assim: corrija o sábio e ele será mais sábio. Corrija o ignorante e você terá um inimigo. Quando você corrige uma pessoa sábia, ela se torna mais sábia, porque o sábio, ele sabe ouvir as correções. Agora o ignorante, o tolo, o idiota, se você corrige ele se torna seu inimigo. Vire para o teu irmão e diga assim: você não é assim. Você não é tolo, muito menos ignorante. Você é uma pessoa sábia, em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, olha, preste atenção. Essa mensagem aqui, ela é para mudar as nossas vidas. Ela tem o poder de nos mudar, se você permitir. Não confie em sua sabedoria. Quando Deus me trouxe o título dessa mensagem, e eu sabia que na Bíblia a gente encontra de tudo. Muitas mensagens que Deus me dá o título para mim, talvez eu nunca vi ela na Bíblia. Se eu passei despercebido, não consegui assimilar ela naquele momento, e talvez li e passei por ela. Aí Deus coloca no meu coração uma frase, uma ideia, e aí eu vou buscar na palavra aquilo que Deus revelou no meu espírito, os embasamentos teológicos para aquilo. Amém? Irmãos, até hoje, todas as vezes que veio uma palavra em inspiração no meu coração, eu fui na palavra, estava lá. Quando vê essa palavra, não confie na sua sabedoria, não confie no seu intelecto humano, né? No sentido de você se apoiar nele. E eu fui lá nas escrituras, encontrei um monte de coisa que eu tive que compactar a mensagem para que ela pudesse ser informativo e ser objetivo e entendível para vocês. Olha só, no livro de Provérbios, capítulo 3, e verso 5, depois 7 e 8, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em outras traduções está conhecimento, é a mesma coisa. Então o autor aqui de Provérbios está dizendo que você confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu conhecimento humano. Aí ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evita o mal. Olha só que coisa interessante. No verso 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu conhecimento. Aí depois ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, ponto e vírgula, tema
tema ao Senhor e evite o mal. Então as pessoas, né, vamos ficar com a última parte, que não confia no seu próprio conhecimento e que teme a Deus e que ela evita o mal, ponto. Olha só o que diz a continuação: a pessoa que pratica isso, ela terá saúde no seu corpo e vigor aos seus ossos. Significa que pessoas que não confiam nela mesma, pessoas que temem a Deus e que evitam o mal, ela terá saúde no seu corpo, ela terá vigor na sua estrutura óssea. Quer dizer, traduzindo em miúdos, essa pessoa, ela terá uma saúde corporal. E todo mundo que está aqui sabe que uma pessoa que tem saúde, uma boa saúde corporal, é uma pessoa que tem ânimo, que tem energia para fazer qualquer coisa. Para trabalhar, a pessoa está animada, sempre disposta, com energia. Eu vou conseguir, vou vencer. É simples, irmãos. Você não confiar em você mesmo, não se apoiar no seu próprio conhecimento, no seu intelecto. É lógico que você tem que confiar no seu potencial, e Deus quer que você confie no seu potencial, mas não no sentido de superioridade, de você se sentir superior às outras pessoas, superior aos seus liderados, superior às suas autoridades. Tem pessoa que ele só tem aquele instinto de superioridade, mas na verdade ele não é nada, só faz barulho, só barulhento, critica todo mundo, tudo e todos, mas ele não faz nada, só faz barulho. Então olha só, então a Bíblia diz que essa pessoa terá uma saúde, um vigor. Agora imagine um homem ou uma mulher com vigor, com saúde corporal para trabalhar. É comprovado cientificamente, toda pessoa que está bem com ela mesma, ela trabalha melhor, ela produz mais, ela desenvolve mais. Agora imagine um casal com uma boa saúde corporal, tanto o homem como a mulher, até para namorar o negócio vai estar bom, está tudo funcionando, animada, aleluia. Já pensou? Aquela mulher, ai, não estou bem hoje não, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou indisposta. Aquele homem também, que não tem uma boa saúde corporal, automaticamente ele não vai ter muita animação para dar uma namorada com a esposa, né? A mesma coisa, uma pessoa que não está bem corporalmente na sua saúde, não quer saber de orar, não quer saber de estudar a palavra, tem preguiça para tudo, para trabalhar, para buscar Deus, só tem preguiça para ficar na frente da televisão. Eu trabalhei com saúde 20 anos e sei muito bem, uma pessoa anêmica, uma pessoa cheia de verme, tem uma biomédica ali, cheia de verme, a pessoa fica desanimada, não quer nada de trabalho, não quer nada de produzir, a pessoa quer ficar na comodidade. Amém? Mas então vamos lá trabalhar. Mas eu vou trabalhar uma questão com vocês. E essa palavra que nós ouvimos aqui, que está em Provérbios capítulo 3, é uma palavra de sabedoria da parte de Deus, que Deus entregou a Salomão. Segundo os especialistas, Salomão é o homem mais rico que já existiu na face da terra. Então quer dizer, uma palavra de sabedoria que Deus deu para Salomão, que ele escreveu, deixou para nós hoje estarmos ouvindo ela e estudando essa palavra. Então, preste atenção, se esse homem, ele foi um grande líder,
Ele é considerado o homem mais rico que já houve na face da terra. Então ele sabe o que está falando, sim ou não? Segundo os especialistas, ele teve um patrimônio de 800 bilhões de dólares na sua época. Ele viveu no ano de 1009 a.C. Ele viveu no ano de 1009 a.C. O homem, ele teve um patrimônio de 800 bilhões de dólares. O homem mais rico hoje é bilhões. Foi bilhões que eu falei? É 800 bilhões de dólares. O homem mais rico da atualidade hoje, até esses dias, tem uns 15 dias mais ou menos, eu estava vendo um site de notícia, mas eu sempre sei que está entre o mexicano, dono da Claro, que eu nunca gravei o nome dele, e o Bill Gates. Tem vezes que o mexicano está na frente, tem vezes que é o Bill Gates. Agora está o Bill Gates com 70 bilhões de dólares. O homem mais rico hoje não tem 10% do que Salomão tinha há 1009 anos antes de Cristo. Então mais de 3.000 anos atrás. Será que esse homem pode nos aconselhar hoje, através da sabedoria de Deus, na vida dele? Será que ele está habilitado de falar conosco através dos escritos dele? Com certeza. Amém? Geralmente as pessoas que se acham sábias ou inteligentes, elas se acham mais espertas que as outras. São prepotentes em suas atitudes, na forma de tratar as outras pessoas, que pode ser um liderado ou uma autoridade. Toda pessoa que se acha esperta e inteligente, ela tem a tendência de maltratar pessoas que ela lidera, ou até se ela tiver autoridade, ela também ela tenta tratar mal, alfinetando, cutucando, de olho num deslize da sua autoridade, para depois ela dar um cutucão, tipo assim, né? Você também erra. Toda pessoa que se acha muito esperta, ela tem essa tendência. Primeiro ponto: as pessoas que confiam em sua sabedoria humana sempre gostam de humilhar os seus liderados, como eu já disse, né? A palavra está dizendo para que, vamos ler lá em Colossenses capítulo 4, verso 1, diz assim: senhores, olha só, Colossenses 4:1, senhores, deem aos seus escravos, que é liderados, né, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor no céu. Então nós temos que entender algo, irmãos, não é porque nós de repente somos líder de alguém, no sentido de ser um líder de célula, de ser um pai, de ser um gerente, de ser um patrão, de ser um pastor. Não é porque você é um líder sobre alguém, tem pessoas que você está liderando, que você vai se sentir superior sobre aquela pessoa. Isso é um conceito grego, é um conceito estúpido e arcaico, que não funciona, na verdade nunca funcionou, porque só funciona à base da imposição e da ditadura. A gente viu aí, alguns meses atrás, no ano passado, todos os países que ferrenha o governo em cima da ditadura, o povo se rebelou, como na Síria, no Egito e muitos outros, no Afeganistão e muitos outros países, principalmente do Oriente Médio, aonde tem lá na China, o povo não suporta a pressão. Isso é terrível. E Paulo diz aqui que você deve, amém? Senhores, deem aos seus liderados o que é justo e direito. Respeite o seu liderado. Você, como líder de célula, como pai espiritual, como supervisor de célula, como gerente de uma empresa, não se sente superior, não acha melhor do que as outras pessoas. Isso é um conceito de liderança grega. Qual é o conceito dos gregos? Que os romanos praticou e depois os romanos disseminou esse conceito em toda a parte do mundo. É que para eu ser líder, eu preciso ter pessoas inferiores a mim. E isso era muito forte depois em Roma. E Roma, disseminou essa ideia depois para o resto do mundo. Por quê? Eu sou líder, uma autoridade, então vocês são inferiores. E vocês têm que, se for preciso, virar meu tapete.
É tão forte isso que quando uns camaradas, que Paulo tinha dupla cidadania, e quando pegaram ele para bater, dava dando umas pancadas nele, ele falou assim: eu sou romano. Os guardas: não, você é romano? Não fala nada não para ninguém não. Por quê? Porque os guardas estavam apavorados, porque ele era romano, ele tinha a nacionalidade romana, então os guardas estavam batendo em alguém superior e era um crime. Então, e Paulo foi lá diante do rei, das autoridades, requerer os seus direitos. Então, por quê, irmãos? Porque é um conceito grego, é líder. Então, se eu sou líder, eu posso pisar em todo mundo. Não, não se apoie na sua própria sabedoria. Respeite as pessoas, respeite cada liderado nesse ponto aqui, né? No caso, também não trabalhei, o marido, né? A Bíblia diz que a mulher é sujeita ao marido, mas não sujeito para virar escrava dele, nem tapete dele, porque a palavra sujeição lá do original vem do termo de complemento. A mulher é um complemento. Ela vem desse termo, não é de escravidão. Lá do original vem de complemento. Então a mulher é sujeita a você, homem, para te complementar. Amém? E se você amar ela, aí você vai influenciar ela para fazer coisas extraordinárias. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Temos marido meio idiota que usar a Bíblia ainda para defender a sua heresia, né? Familiar, de uma pregação familiar. A Bíblia diz que você é sujeito a mim, eu mando em você, você é minha empregada, vai pegar meu chinelo, vai pegar minha água. A Bíblia diz que você amar ela e proteger ela. Amém? Faça isso. Você vai ter uma mulher apaixonada por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Minha mulher é apaixonada por mim. Cada dia ela é mais bonita. Aleluia. Segundo ponto. A pessoa que confia em sua sabedoria humana sempre está de olho nos deslizes de suas autoridades para alfinetá-los. Alfinetar ou se opor contra um líder não é nada inteligente. Paulo diz que é a mesma coisa de estar alfinetando, se opondo e sendo insubmisso contra o próprio Deus. Podemos concluir que não tem nada de inteligente tais atitudes contra qualquer liderança, que pode ser um líder de célula, um supervisor, um gerente, um patrão, um policial, que pode ser um prefeito, até as más autoridades. Irmãos, a Bíblia diz que Deus constituiu a autoridade. A atitude de maldade é algo da pessoa, que ela se corrompeu. Amém? Deus não constituiu maldade, Deus constituiu autoridade. Se o líder ele é mau, ele vai pagar o preço depois. Amém? Se for da terra, você vê que é um princípio, né? Por exemplo, se existe algum suspeito de policial usando errado a sua autoridade, ou usando errado a sua autoridade, tem lá uma instituição lá dentro, é a corregedoria. Como que é? Ajuda aí, Marcos. Corregedoria. Esse troço aí que vocês falam. Então quer dizer, para investigar, quer dizer, um grupo, né? Uma instituição dentro do conjunto ali de autoridades, que ela é designada, somente aquele conjunto ali, aquele outro grupo pode então corrigir aquela autoridade que está cometendo alguma coisa errada. Até na lei do homem é assim. Mas se passar na lei do homem, da lei de Deus não passa. Você pode ter certeza, se na lei do homem entrar em corrupção também aquele outro órgão, eu tenho um exemplo aqui, mas todos os órgãos
de autoridades humanas, existe alguém superior que pode ir lá e agir contra aquela autoridade. Se na lei do homem falhar, na lei de Deus não falha. Amém? Olha só, por que Paulo diz isso? Lá em Romanos no capítulo 13, no verso 2 a 5, diz assim, vamos lá: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Olha só, Paulo está dizendo que aquele que se rebela contra as autoridades que Deus constituiu, essa pessoa, o que acontece com ela? Ela traz condenação sobre si. Continuando a leitura, diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Ainda continuando, diz assim: portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Amém? Quer dizer, uma consciência que tem que estar dentro da gente. Eu obedeço, me submeto porque isso é o correto, e eu tenho que me converter se eu não estou convertido nessa área. Quando eu, antes de vir para Cristo, porque eu não nasci num lar evangélico, na Copa de 94 eu não servia a Deus. Eu me converti em 95. Eu era uma pessoa totalmente inversa a essa palavra de obedecer à autoridade. Eu não gostava de obedecer nenhuma autoridade, qualquer que seja. Na Copa de 94 eu vivi literalmente esse texto, porque de uma situação eu desacatei uma autoridade, meti a mão na cara de um comandante que estava conduzindo uma corporação. E o que aconteceu comigo? Quando eu cometi esse erro, eu chamei para mim o quê? A condenação. Eu chamei a condenação. Juntou os 20 com a minha atitude em cima de mim, e fui detido. Eu trouxe para mim a condenação, porque todas as vezes que você se opõe contra uma autoridade, você traz para você uma maldição, uma condenação, e não tem como não pagar o preço. Irmão, você sabia que até no mundo do crime é assim? Quem é insubmisso aos seus líderes vai pagar o preço, porque é um princípio de governo. Até pastores errados, o cara que não se submete lá no mundo do crime, lá a autoridade e tal, o que os caras fazem? Manda matar. Agora, no contexto certo de governo social correto, nós pagamos uma consequência. Por exemplo, eu vou pegar a moto, sair pilotando a moto aí, sem capacete. Aí eu tenho que andar com medo, né? Se a polícia me encontrar, o texto está falando. O texto está falando aqui que você só... Quem teme as autoridades é quem anda errado. Você vai me pegar? Será que vão me encontrar? Encontrou! Multa. Não sei o valor, R$300. Essa multa que eu vou colocar aqui, R$300, não sei o valor. Quer dizer, ainda pode perder a moto. Se não tiver o capacete, ele vai ter que ir atrás de alguém com capacete. Se tiver a habilitação, se não tiver, já vai recolher a moto com preço caro. Por quê? Está andando de maneira incorreta, está desrespeitando as autoridades de trânsito. Quem entendeu, diga amém. Amém. Terceiro ponto: a pessoa que confia em sua sabedoria humana, ela é prepotente, arrogante e dissimulada. Dissimulado é a mesma coisa de falso. Eu coloco dissimulado porque é mais bonito.
Amém? Pessoas que agem assim geralmente são de duas caras. Faz joguinho de santo com todo mundo, né? Para enganá-los e sair na história como bom moço. Acha-se melhor em tudo que faz, através de um sentimento de superioridade. Irmãos, lá em 1 Pedro, na epístola de Pedro, no capítulo 5 e no verso 5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Quando está dizendo mais velhos, as pessoas com mais experiência, está dizendo velho de maneira cronológica, amém? De idade. Mas no texto original, pessoas com mais sabedoria, que a palavra velho ou aquela que é mais experiente, ela vem de um termo do original que é anciã, do grego anciã, que significa alguém com mais maturidade. Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Amém? Irmãos, imagina aqui, o texto está dizendo que Deus se opõe contra pessoas orgulhosas. Se você confia cegamente, se apoia na sua sabedoria humana, você está sendo orgulhoso, prepotente. Se você é assim, você desrespeita a liderança, desrespeita a autoridade, você é o cara, você acha que você é o cara. E o texto está dizendo que essas pessoas, o próprio Deus se opõe contra ela. Não adianta ser dissimista, não adianta bater cartão na igreja ou na célula. Todo domingo na igreja, toda terça-feira, todo sábado na célula. O texto está dizendo que o próprio Deus vai se opor contra você. Irmãos, imagine você ter Deus opondo contra você. Cutuca teu irmão e diga assim: meu irmão está encrencado. É uma encrenca dos infernos, irmãos. Vai ser infernal para a pessoa, amém? Deus tem o poder da vida e da morte na mão dele. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Se ele se opor contra você, nós estamos encrencados. Cutuca teu irmão, diga assim: mas aqui, irmão, não é assim. Amém? Amém. Salmo 107 e verso 17 diz: tornaram-se todos por causa de seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Todas as vezes que nós decidimos, amém, caminhar por caminhos rebeldes, nós nos tornamos pessoas idiotas, tolas, que vamos pagar preços caros por isso. Sofreremos por causa da nossa maldade. Irmãos, é simples. É simples. Confie em Deus. Seja humilde, amém? Olha só, Deus se opõe contra os orgulhosos, mas faz o quê? Ele concede graça, ele concede favor. A palavra graça significa favor não merecido. Deus consegue favor que talvez você não merecia, mas pela sua humildade você vai chamar a atenção de Deus, você vai chamar o favor de Deus ao seu favor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. O quarto ponto: a pessoa que confia em sua sabedoria humana, geralmente na vida em grupo, que seja na célula, na família, na empresa, na faculdade, na escola, gosta de promover discórdia no trabalho que alguém fez ou está fazendo, mas quando chega a sua vez não faz nada, só faz barulho. Pessoas assim
que ela se apoia na sua sabedoria, ela tem resposta para tudo para falar, mas fazer não faz nada. Nas reuniões de liderança da igreja, eu deixo bem aberto, irmãos, ninguém é obrigado a concordar comigo. Se você não concordar, eu quero a oportunidade de você falar, né, se manifestar, mas eu lá aviso, se você não concordar, você fala por que você não concorda. Porque se você não falar por que, você vai ouvir. Que tem pessoas que elas é sempre do contra. Elas, em uma reunião, em qualquer lugar, ela é sempre do contra. Aí você pergunta para ela, por que você é do contra? Por que você não concorda? Não sabe. Não sabe. É interessante nós entendermos, irmãos. Se você se achar nessa condição, preste atenção no que eu estou falando. Se em qualquer grupo você gera burburinho, que seja na célula, que seja na equipe de trabalho da empresa que você está, que seja na família, que seja na faculdade, na onde você vai habitar, na onde você vai estar envolvido com pessoas, e sempre você é uma pessoa envolvida em discórdia, em confusão, coloca a barbinha de molho, tem alguma coisa errada com você. Cutuca do teu irmão e fala assim, você entendeu, irmão? Irmãos, essa palavra aqui é para mudar as nossas vidas. Amém. Amém? Irmão, olha só, nós temos que aprender algo. A humildade, muitas das vezes, nós precisamos de humildade. Porque tem momento, irmãos, que não é necessário você se levantar e falar nada. Tem coisa que você tem que ficar na sua, sabia disso? Tem coisa que é só para criar burburinho, discórdia. Nós temos que ter essa sabedoria. Se eu trabalho na empresa, eu encrenco, sempre o meu nome está envolvido com encrenca, com um grupo, tem alguma coisa errada comigo. Se eu estou na célula, ou em qualquer departamento da igreja, e sempre o meu nome está envolvido com alguma confusão, algum desacerto, algum desconforto, fica de barbinha de molho. Se na família eu sempre sou aquele que estou envolvido com confusão na família, fica de barbinha de molho, tem alguma coisa errada com você. Você precisa entender, não confiar, não se apoiar na sua sabedoria humana, para que você tenha vigor corporal. Se você está bem corporalmente, você vai estar bem espiritualmente também, em nome de Jesus. E olha só, vou te falar algo. Pessoas, por que essa palavra pode mudar a sua vida? E ela é para mudar as nossas vidas. Porque pessoas assim, elas não conseguem prosperar. Ela pode até chegar um certo tempo assim, vencer na vida, mas depois ou ela patina ali, ou ela começa a voltar para trás. Começa a voltar para trás. Se uma pessoa é assim no casamento, ele vai casar com 10 mulheres e todas elas não prestam para ele. Isso é falando para todo mundo. Não presta, é uma encrenqueira, não sei o que lá, quem é um encrenqueira é ele. Você entendeu? O cara é o espertão. Se a mulher arruma as vasilhas, ele tem que ir lá mexer na vasilha da mulher. Porque ele que sabe o negócio. A mulher coloca o negócio no lugar lá, mas ele vai lá mexer no negócio, porque ele que sabe. Irmão, isso é uma pessoa que ele só confia nele. Só ele que serve. Viu, irmãos? Os homens casados aqui, por favor, não fiquem interferindo nas coisas da sua esposa, não. Amém? Deixa lá, ela colocou lá, honra ela. E homem tem noção de enfeite de casa, não, viu? Não adianta não, que eu não sei entender essas coisas, não. Se entender muito, pode desconfiar da mão. Pode desconfiar da mão.
Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou trazendo princípios para vocês mudar a vida de vocês, se tornarem líderes de excelência, que vão vencer na sociedade, que vão vencer espiritualmente, que vão vencer na família, financeiramente, que vai ser uma bênção na terra em nome de Jesus. Isaías capítulo 1 verso 19 diz lá: se obedeceres, comerão os melhores frutos dessa terra. Só pode comer, usufruir das coisas boas dessa terra quem obedece o princípio, quem sabe viver. Amém? Um texto bíblico para isso aí. Provérbios 17 verso 1 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco em paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Salomão está dizendo aqui: é melhor talvez a miséria com paz e tranquilidade do que uma casa talvez cheia de fartura, mas cheia de briga, cheia de confusão. Vocês estão entendendo? Olha só, o homem mais rico do mundo está dizendo: é melhor a miséria com paz e tranquilidade do que uma casa cheia de banquete, mas cheia de briga, de confusão, de contenda. Vocês estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Sim. O quinto ponto aí, na hora de salvar o material, se perdeu, eu não percebi, só depois de impresso, que era justamente isso, pelo fato, né, de sempre se achar mais capaz, a tendência de reclamar do trabalho dos outros. Essa é a ideia aí desse ponto, né? Então a pessoa, ela acha que ela é melhor, ela reclama. Seu irmão, até a forma de limpar o chão, a pessoa reclama. Eu ministrei na parte da manhã, o culto de manhã foi uma bênção também, no culto de manhã. E eu até lembrei do encontro aqui, vou dar o mesmo exemplo, né? Eu percebi em um dos encontros, vendo na cozinha lá, que quando a irmã Marisete, a chefe da cozinha, quando faz uma galinhada, ela prepara a galinhada de maneira diferente. E cadê a Islene? Está aqui? A Islene? Ah, está lá em cima? E quando a Islene, ela é a chefe, ela da cozinha, ela monta a galinhada de maneira diferente. Ela faz ali de maneira diferente. Mas tudo vai terminar do mesmo jeito. Vai ser uma galinhada. Entendeu? Vai ser uma galinhada. Então o que acontece? Aí arruma lá, a chefe arruma lá, né? No nosso meio não tem isso, mas vamos dizer que tivesse, né? Amém? Sou homem de fé, amém? Aleluia. Glória a Deus, nosso povo é uma bênção mesmo. Então arruma lá umas ajudantes lá, crica. Ah, mas eu não sei fazer assim. Ah, é porque minha mãe me ensinou assim, então que lá, assim eu não sei fazer. Minha irmã, ela é acostumada, ela é a chefe, é só obedecer. Vai fazer o trem, vai ficar do mesmo jeito. Se ela é acostumada a fazer e funciona, vai fazer. Se é do modelo da Marisé, se é do modelo da Islene, você entendeu? Vai chegar na mesma conclusão. Vão comer a galinhada. Você também tem outro modelo também diferente, Roseli? Eu vi vocês trocando a receita aí, você tem outro modelo ali. Vocês estão entendendo, irmãos? Pra que nós vamos criar confusão? Mas tem gente que cria confusão nesses mínimos detalhes. Vocês estão entendendo o negócio? Sim ou não? É igual é fazer arroz, né? Eu já vi gente encabular, marido encabular com a mulher. Se coloca água fria ou água quente. Eu já vi gente criando confusão por causa disso. Eu sei que eu sou cozinheiro, irmão. Sou cozinhador. Eu já vi gente falar assim, é aquela confusão. Não tem que ser com água fria para colocar água no arroz. Não, tem que ser com água quente. Irmão, tudo funciona. Com água quente, com água fria, tudo vai terminar o arroz, vai funcionar. Não me importa qual é o meio, irmãos. Se os meios funcionam, então é só utilizar. Não cria confusão. Tem gente que cria confusão, irmãos. Nem que o resultado já dará. Clica.
Porque confia tanto na sabedoria dele que ele não consegue ver alguém funcionando. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Diga para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu sei que você não é assim. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: façam tudo sem queixas e nem discussões. A palavra queixa é reclamação, que significa a mesma coisa. Ele está dizendo: façam tudo sem reclamação e discussões. Aí no Salmo 106, verso 25, diz assim: queixaram-se em suas tendas, que significa suas casas, e não obedeceram ao Senhor. Aí no livro de Levítico 19, verso 16, diz assim: não espalhem calúnia entre o seu povo. Porque a reclamação é isso, né? A reclamação de trabalho, quer dizer, você viu fulano lá na empresa, o que ele faz? Aí você vai para o colega de trabalho, cria discórdia, confusão, né? O exemplo da cozinha do encontro, ou do restaurante que fosse, da faculdade, você viu lá fulano. No nosso grupo de trabalho, ele faz diferente. Ele não faz do jeito que a gente quer que faz. Aí ele sai falando, disseminando a discórdia, a confusão. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Não espalhe calúnia entre o seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. 1 Timóteo 5,13, o apóstolo Paulo diz: além disso, aprendem. Aí ele está falando aqui de pessoas que aprenderam, né, na carta, né, a ficar ocioso. O que é ocioso? Mente vazia, desocupado. Pessoas que aprenderam a ficar ocioso. Tem um ditado popular que ele é verdadeiro: mente vazia é oficina do diabo. É um ditado popular, mas ele é verdadeiro. Pessoas ociosas, ela é fofoqueira, ela dissemina discórdia, ela vai de casa em casa se for preciso. Vai parcela de casa em casa, não vai, mas de casa em casa para talvez disseminar fofoca, a pessoa acaba indo, porque a mente está vazia. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem ser faladas. Amém? Então, irmãos, toda pessoa que ele confia na sua sabedoria humana, ele tem essas tendências de criticar, e aí vira fofoca. É que ele critica, né? Ele quer criticar o seu colega, o seu líder. Eu trabalhei em farmácia 20 anos. 20 anos. Quando chegava na área comercial, quando chegava lá uma pessoa chegando falando mal de outra farmácia, eu sabia que era bucha. Sabe o que eu fazia? Saía fora. E alguns que eu até tentava fazer, você vou ver o que vai dar. Aí eu sei que esse aqui é bucha. É batata, será problema. Sabe que eu vou dando, nós trabalhamos juntos, né, mudando? É isso, irmãos. Pessoas assim são problemas. Nós temos que nos policiar e rever os nossos conceitos, as nossas atitudes, nosso estilo de vida, e ter uma atitude radical. Olha, quando eu dei meu testemunho antes de servir a Cristo, eu não me submetia a nenhuma autoridade, eu não me importava. Quando eu me converti, eu entendi esse princípio. Eu tive um pastor na igreja que eu me converti, que malemar ele sabia escrever o nome e algumas frases. Uma pessoa sem instrução, sem estudo, e com pouco tempo de cristão, eu já procurei estudar,
Já comecei a fazer um seminário de teologia, com pouco tempo de cristão. Eu entrei com gosto mesmo, buscando a presença de Deus, estudando sobre Deus. E quando eu me deparava com alguma coisa importante que deveria ser falada na igreja, você sabe o que eu fazia? Eu chamava o meu pastor em particular. Era um homem simples, sem instrução científica, mas era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que sacrificou sua vida para Deus. E eu chamava ele em particular e falava: pastor, eu descobri isso e tal. Eu estudava com ele aquela descoberta que eu tinha feito, e falava assim: pastor, o que o senhor acha de passar isso para a igreja? Isso seria muito importante para a vida da igreja. Sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim: filho, eu quero que você passe isso, eu quero que você ensine isso, você está autorizado a ensinar isso. Sabe por quê? Eu agia com humildade, submissão, e essa maldição eu não carrego. Eu aprendi. Antes de Cristo eu era averso, o inverso, não me submetia a ninguém. Mas como nova criatura eu aprendi. Irmão, se uma autoridade falou, está falado. Se é para o meu bem, se eu sei que aquilo é para o correto, para a vida, então eu faço. Amém? É simples. O que fazer para vencer esse desvio de caráter? É necessário reconhecer que você está debaixo dessa culpa e precisa arrepender-se e não voltar a praticar tais coisas. Salmo 38, verso 18 diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. No livro de Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Esse é o segredo. Você reconhecer que você está debaixo dessa culpa e você precisa se arrepender e não voltar mais. Acabou, é simples. É muito simples. Se policiar se você está fazendo aquilo ou não. De novo, se policiar se deu um deslize, se corrige, se arrependa, se corrige e volte a fazer o certo, até que você tenha como estilo de vida fazer o certo, em nome de Jesus. Amém? Confie em Deus, evite o mal, não se apoie no seu próprio conhecimento. O nosso conhecimento, ele pode nos enganar. Amém? Estava vendo um cientista na área, ele falando sobre a teoria da evolução, e ele, brincando, ele falou assim: me perdoe, Darwin, Charles Darwin. E ele começou a argumentar. Ele pegou um prendedor de roupa, e ele, uma pessoa culta, né? Ele pegou o prendedor e falou assim: gente, coisa tão simples, eu não sei quem fez isso aqui, quem criou isso, mas tão simples e tão útil. 2 pauzinhos, um araminho lá, um efeito de mola, ele fecha e abre, prende roupa, tão simples, mas tão útil. O macaco não tinha como, a inteligência do macaco não tinha como produzir isso, tão simples. Gente veio de gente e macaco veio de macaco. Ele até brincou. Crer numa coisa dessa tem que ter mais fé do que crer que nós veio de Adão e Eva. Tem que ter mais fé para crer nisso do que de que Deus fez Adão e Eva e nós viemos dele. Amém? Até um dia eu fiz uma brincadeira, né? Já pensou? Se todo mundo tivesse num processo de evolução, é lógico que nós podemos evoluir de nós mesmos, da nossa raça.
de nós mesmos. O homem que evolui dele mesmo, o macaco dele mesmo, e assim funciona. A própria natureza evolui dela mesma. A pessoa um dia olhou, isso é estúpido demais. Um dia nós éramos um ser meio amebiano, né? Que vou voltar antes, nós éramos uma molécula que as moléculas se endoideceram e algumas virou célula. E a célula se juntou, se formou um ser meio amebiano e estava dentro da água, e depois resolveu virar peixe, e os peixes nadando, e de repente um peixe bateu mais a nadadeira e saiu voando, virou um pássaro. Já pensou uma coisa dessa? Nós evoluímos de nós mesmos, irmãos, não de uma outra espécie, amém? Isso é uma coisa. Darwin era maluco, ele não sabia se acreditava em Deus ou se acreditava na loucura dele. Ele tinha uma, né? Ele tinha uma dúvida com ele mesmo, mas só estudar sobre ele você vai ver sobre isso. Muitas das vezes você vê só um conceito sobre ele e acha que é só aquilo, mas existia uma outra questão que ele, né, se perguntava, se questionava, ele era bem perturbado com isso, amém? E ninguém fala que ele morreu abraçado numa Bíblia depois, reconhecendo que só Deus é o Senhor, amém? Não fala isso, mas tem que falar que a gente vem do macaco. E eu sempre brinco assim, já pensou? O leão no processo de evolução, o macaquinho branquinho, né? Aí, né, do macaco tem um rabinho, né? Aí eu andando assim, esse rabo, o que é? Aí do irmão leão, acabou de evoluir e perdeu o rabo aqui. Acabou de entrar num processo de evolução, ele perdeu o rabo no culto. Aleluia, glória a Deus. Nós, amém, gente vem de gente, amém, macaco vem de macaco, e qualquer outro bicho vem dele mesmo, amém. É a ordem de Deus, está no DNA do ser humano, amém. Deus deu a ordem, cada um, amém, produz segundo a sua espécie. Isso é uma ordem, está no nosso DNA, e isso não tem como mudar em nome de Jesus. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.